Continuando então a falar sobre os eventos adversos pós-vacinação do Covid, a gente vai falar um pouco agora sobre as principais contraindicações das vacinas de um modo geral, né? É, Como as vacinas contra o Covid elas não foram testadas em todos os grupos, né, por causa do tempo e por causa de algumas questões éticas mesmo, né, que, por exemplo, você não vai pegar uma criança pequena e aplicar a vacina para esperar ver se dá alguma reação, se dá algum problema. Então, é esperado que existam algumas precauções e contraindicações que são temporárias, até que a gente tenha mais evidências, que a gente tenha mais informações, né? E aí, quando essa vacinação for ampliada, a gente vai poder atualizar, né, essas informações para todo mundo. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje, a vacina contra o Covid ela não foi testada em crianças, né? Não foi testada em menores de 18 anos. Por isso, a gente não pode aplicar essa vacina em nenhum menor de 18 anos, né? Em nenhum grupo. Por exemplo, os indígenas, eles vão ser todos vacinados, 100%. 100% dos indígenas com 18 anos de idade ou mais. Por quê? Porque não foi testado em criança e não vai ser feita uma experiência, né, com os indígenas ou com um grupo específico. Então, nesse momento que eu gravo esse vídeo, a vacina tem essa contraindicação em alguns grupos. Também você não vai pegar um monte de gestante, aplicar a vacina e esperar para ver se dá alguma reação mais forte, se dá algum problema com o bebê, né? Então, nesse momento, a vacinação contra, né, Covid em gestantes, ela também não pode acontecer de forma indiscriminada. A gente tem que estar avaliando muito o risco e tudo mais. Então, existem contraindicações que são específicas e contraindicações que são temporárias, tá? Depois do resultado dos estudos que estão sendo desenvolvidos, essas precauções elas vão poder mudar, né? Então vão poder sofrer algumas alterações, né? Se manter ou se modificar. Como acontece com todas as vacinas, quando a gente tem alguma doença febril aguda, né? O paciente chegou na unidade para tomar uma vacina e ele está apresentando uma febre que ele não sabe o porquê, você não vai pegar a vacina e fazer nele, porque depois ele vai dizer que essa febre é por causa da vacina. Entenda bem, não é que o corpo do paciente não teria condição de lidar com a infecção que ele já está e mais com a vacina. O corpo consegue, porque a gente está exposto constantemente a dezenas, centenas aí de micro-organismos que tentam invadir todos os dias, né? Então não é porque o paciente não ia desenvolver uma resposta imunológica suficiente, não é isso. A grande questão é que a gente não quer que o paciente atribua à vacina aquelas manifestações da doença que ele já estava. Então, se o paciente chegou com febre, até que se resolva essa febre dele, a gente não vai vacinar, a gente vai esperar. E isso não é só para a vacina do Covid. Isso acontece com qualquer vacina, né? Qualquer vacina, se chegou, tá com febre, tá com dor de garganta, tá com não sei o que, espera resolver e aí depois vai fazer a aplicação. Ah, mas não pode fazer a aplicação da vacina se a pessoa estiver tomando antibiótico. Não tem nada a ver, o antibiótico não vai agir na vacina, não vai prejudicar a resposta, né, imunológica do paciente. A questão é que se ele está tomando antibiótico, provavelmente ele está com uma infecção. E essa infecção, então, precisa ser resolvida. Até dá para ele tomar a vacina tomando o antibiótico, mas ele já não pode mais estar com febre. Tá? Então, não existe uma contraindicação de antibiótico, existe uma contraindicação da febre, né, para que não seja atribuída. Outra coisa importante de perceber é que a gente não tem, até o momento, nenhuma informação que diga que uma pessoa que já teve Covid, por exemplo, não pode tomar a vacina, né? E também a gente não tem a garantia nenhuma de que a pessoa que já teve Covid não vai mais ter Covid, não é igual ao sarampo. A gente tem relatos de pessoas que tiveram reinfecção e está sendo estudado, né? Pessoas que depois de mais de 90 dias aí da primeira infecção comprovada com RT-PCR, mais de 90 dias depois a pessoa volta a ter sintomas, faz o teste de novo dá positivo. Então, não é que a pessoa não possa tomar, muito pelo contrário, ela não pode estar com suspeita de Covid quando ela toma a vacina. Ela tem que estar saudável para tomar a vacina. Mas, histórico de ter tido Covid não contraindica. É muito improvável, pelo que a gente tem hoje, né, de informações, é muito improvável que você vacinar uma pessoa contra o Covid vá fazer com que ela tenha um efeito prejudicial, vai fazer com que ela tenha algum problema de saúde por causa disso, tá? Que ela venha a apresentar Covid, que seja uma forma mais grave, não tem nenhuma pesquisa que indique isso nesse momento, tá? Mas para evitar qualquer tipo de confusão, qualquer tipo de problema, a gente recomenda o quê? Que nesses casos as pessoas que estão com infecção recente por Covid seja adiado, né, a vacinação,
tá? Adiada há quanto tempo? Aqui a gente tem a informação, né, do Ministério da Saúde, do próprio manual do Ministério, pedindo para que essa vacinação seja adiada por até 4 semanas, né, por pelo menos 4 semanas. Porque o paciente pode ter tido Covid, depois passa mais 1, 2 semanas, ele pode começar a piorar. Então, para dar um tempo para ele, né, e para não dizer que foi por causa da vacinação, vamos adiar. Então, a vacinação deve ser adiada, né, até a recuperação total e pelo menos 4 semanas depois que iniciaram os sintomas. E se a pessoa não teve sintoma, né, pelo menos 4 semanas depois da primeira coleta do PCR que o paciente teve que positivou, né, aquelas pessoas assintomáticas. Depois disso, você pode vacinar a pessoa tranquilamente, ela não vai ter nenhum evento mais grave, porque ela já teve Covid antes, não tem nada nesse sentido, tá? A presença de ter sintomatologia prolongada não é uma contraindicação para receber a vacina. Então o paciente continua, ele não está sentindo, não tem mais o olfato, e já passou um mês, já passou as 4 semanas, e ele continua sem olfato, não está com o paladar, né? Isso não interfere na vacina. Mas se o paciente estiver com tosse, está fazendo febre, não está clinicamente bem, claro que você vai esperar, né, para ele melhorar, estabilizar bem, e aí depois disso que vai ser feito a aplicação da vacinação, tá? Porque senão depois o paciente piora desse quadro que ele já está e o pessoal vai falar, mas foi a vacina que fez ele parar no hospital, e não tem nada a ver, tá? De um modo geral, então, nesse momento, quando eu gravo esse vídeo, as pessoas que não devem tomar a vacina, né, são os menores de idade. As gestantes também não tem por que tomar nesse momento, então as gestantes devem estar já, né, se trabalham na área de saúde, se são grupo de risco, devem estar fazendo já home office. Depois que nasceu o neném, aí ela vai conversar com né, o médico delas, para que o médico delas avalie a possibilidade delas tomarem a vacina. Quando elas estão como, né, lactantes, ou então esperar pelo menos assim, os 6 meses do bebê para aplicar depois disso. Isso é uma decisão médica. Se o médico quiser aplicar, que seja aplicada a vacina nessa gestante, quando ela ganhar o neném, ele vai escrever isso e aí você pode aplicar a vacina sem problema nenhum. Se ele quiser esperar, o bebezinho está com 6 meses, já não está em aleitamento exclusivo, dá para esperar também, né? Não é problema nenhum com relação a isso. Naquelas pessoas que já tiveram uma reação, né, anafilática, um choque anafilático, uma reação alérgica grave, bem complicada mesmo, quando tomaram a primeira dose da vacina contra o Covid, é contraindicado para elas nesse momento também. E aí vai depender da avaliação médica. Se o médico quiser que seja aplicada a segunda dose, essa aplicação vai acontecer num ambiente controlado, num pronto-socorro, numa UPA, num hospital que possa ser dado atendimento. Lembrando que aqui eu não estou falando de reação alérgica leve, né? Não estou falando de rush cutâneo, estou falando daquela reação anafilática que começa a fechar a via aérea mesmo, tá? E pessoas que apresentarem reação anafilática confirmada a qualquer componente da vacina também precisam ser avaliadas sobre o risco-benefício de tomar a vacina. Isso vai ser feito pelo médico, geralmente a pessoa já tem um médico, né, que é um alergologista, tal, com que elas consultam, e esse médico vai dar uma recomendação de aplicar ou não aplicar a vacina, tá? Normalmente, se for aplicar, vai ser feito então num ambiente, né, que permita o atendimento de emergência, tá bom? Pessoal, se ficou alguma dúvida sobre as contraindicações, peço que vocês me mandem uma mensagem para que a gente possa continuar conversando, tá bom?